Cristiane Vieira e tô com mais um vídeo aqui no canal MCCV Legal. Se inscrevam e deixem seus comentários, inclusive sugestões de assuntos para a gente trazer para discussão aqui, ok? E hoje eu vou trazer para vocês a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela foi promulgada em 2018, passou a viger em agosto agora de 2020, com penalidades a partir de agosto de 2021. Ela é aplicável a todas as empresas que coletem ou tratem dados de forma física ou digital, de qualquer segmento ou porte, públicas e privadas. Por que essa lei é tão importante? Qual que é a matéria-prima hoje da indústria? São nossos dados. Essa questão da privacidade, ela vem resguardada desde a Constituição Federal, né? E nós temos no Brasil outras leis que tratam desse assunto, mas não de forma tão específica quanto essa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve como base o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que em um dos seus direcionais determina que os cidadãos europeus só podem ter dados coletados por países que mantenham o mesmo nível de proteção de dados do país de origem, que no caso é a Europa. Então, concorda que economicamente ficou inviável a gente não tratar com segurança os dados pessoais, inclusive dos próprios cidadãos, né, do país, no caso o Brasil? Então essa lei ela é bastante robusta, né, tem algumas coisas ainda a se definir. Ela cria uma autoridade nacional de proteção de dados que vai tratar especificamente desse assunto e deve trazer bastante regulamentação nova para isso, né? Então vamos aguardar aí a atuação dessa autoridade que já foi formalmente constituída e está iniciando seus trabalhos. Mas hoje a lei já é fiscalizada pelo PROCON, pelo Ministério Público e é requerida em medidas judiciais, inclusive em processos trabalhistas. Nós já temos a discussão desse assunto. Porque, como eu disse, ela é aplicável a tudo, a todas as áreas da empresa, desde recursos humanos, a marketing, a área de vendas, todas as áreas, empregados, clientes e fornecedores. Qualquer informação que contenha um dado pessoal. Então, imagina a abrangência da lei, né? Dados pessoais, né? Algumas pessoas podem ter dúvida. O que se classifica como dados pessoais? Dados pessoais é qualquer informação que te identifica. Nós temos aqueles que a gente chama de identificado, que por si só, uma informação, né, um número só já traz essa identificação, como seu CPF, seu RG. Identificável, que conjunto com outra informação te identifica, por exemplo, seu nome completo, seu endereço. A lei também traz uma figura de dado sensível, que são dados que podem de qualquer forma trazer um tipo de discriminação. E isso agora tem um tratamento muito mais burocrático na lei, né? Que são dados de opção religiosa, origem racial, opção política. E ela informa também o dado anonimizado, que já é uma questão de segurança da lei. O dado anonimizado, por exemplo, liga uma empresa para você e quer confirmar seus dados. Você não precisa falar seus dados completos. Ela pode falar, me fala os 3 primeiros números do seu RG, do seu CPF, por exemplo. O restante ela não identifica, isso chama-se um dado anonimizado. Então, ela traz a proteção, eu falo que ela retorna a propriedade para o titular do dado, o que é bastante importante devido ao uso inadequado que estavam caminhando para a utilização dessas informações. E ela traz alguns princípios à lei, né? Então, agora, as empresas terão que captar o mínimo de dados possíveis necessários para uma finalidade específica e adequados a essa finalidade. Então, esses são os princípios, alguns dos princípios que a lei traz. E ela traz também alguns direitos para o titular, né? Direitos à retificação, à portabilidade, direito de acessar esses dados a qualquer momento, de se negar a concedê-los, entre outros direitos, principalmente o direito ao esquecimento que está sendo discutido, inclusive nos tribunais superiores, sobre essa questão de como vai ser aplicável ou não no Brasil. E ela traz também algumas bases legais para o tratamento. Obrigação legal ou regulatória, políticas públicas, pesquisas por órgãos autorizados, execução de contratos, processo administrativo ou judicial, proteção da saúde, do crédito e da vida.
se não tiver nenhuma base legal para o enquadramento, né, o legítimo interesse aí para o enquadramento dessas bases legais, você precisa do consentimento expresso e inequívoco do titular do dado para captura, coleta e tratamento dessas informações. Então, agora ela cria essa autoridade com uma figura, né, que é o encarregado de proteção de dados, que todos os controladores passam obrigatoriamente a ter essa função dentro da empresa, que vai ser o responsável por capturar as reclamações, fazer o relatório de impacto que pede a lei, ser o contato com a Autoridade Nacional de Dados, entre outras responsabilidades. E as implicações? Punições administrativas, como advertência, multa simples e multa diária, considerando o conglomerado econômico e que podem alcançar por infração até 50 milhões de reais. Publicidade negativa, né, falando que aquela empresa não teve segurança, os dados foram hackeados. Bloqueio ou eliminação dos dados, que para mim é bastante significativo. Imagina uma empresa ter que eliminar todos os dados, apagar todos os seus dados, muitas vezes pode extinguir o seu negócio, entre as outras medidas judiciais. Então, o que eu recomendo? Que as empresas passem a tratar corretamente desse assunto, procurem uma consultoria especializada para auxiliá-los na adequação. Essa adequação ela envolve um grupo de trabalho com pessoas-chave de todas as áreas que vão mapear essas informações dentro de cada área. Essas informações vão ser analisadas de acordo com os direcionais da lei. Vai se criar um processo de tratamento desses dados pessoais, políticas robustas, treinamento, inclusive periódicos, que é o que pede a lei, entre outras muitas providências que vão auxiliá-lo a ficar em conformidade. E eu sempre deixo um recado, né? Nunca enxergue a lei como uma burocracia. Aproveite e enxergue como uma oportunidade. As empresas adequadas, as empresas que se preocupam com o cidadão, elas conseguem divulgar isso como um marketing positivo. E o que eu tenho visto nos trabalhos de revisão? Que eles têm gerado muita otimização de recursos, de processos, empresas muito antigas que não revisitam os seus processos há muito tempo, passam a revisitam todos os seus contratos, e isso pode trazer muito ganho e muita otimização para a sua empresa, melhoria de processo, melhoria de informação, revisão de todos os recursos. Então, enxergue isso dessa forma, comece a trabalhar nesse assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito positivo para a sua empresa. A coleta de dados ela precisa ter um suporte adequado, ela precisa seguir os direcionais da lei, e quem não está em conformidade está claramente assumindo um risco que não vale a pena, né? A gente teve alguns casos e tem bastante informação aí de casos de vazamento de dados, e as empresas que não estão tomando nenhuma providência não tem como justificar isso, né? Isso pode acontecer com uma empresa que esteja se adequando? Pode, né? Mas ela com certeza vai ter muitas atenuantes aí e explicações para a autoridade para tentar chegar num melhor acordo. Ok? Então essa é a nossa mensagem. A gente é uma consultoria que também presta serviço nesse segmento. Caso vocês precisem, é só entrar em contato com a gente. E a última mensagem é necessária uma mudança de mindset. As pessoas demoram para entender que a lei é uma oportunidade e não uma burocracia. Então fica essa nossa mensagem. Obrigada, espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like, comentários e entre em contato com a gente se precisar, ok? Obrigada!